mas eu trago uma palavra de Deus aos nossos corações neste momento. Mateus capítulo 26. Estamos chegando à celebração onde o mundo celebra a Páscoa, a morte e ressurreição de Cristo. E eu quero deixar uma palavra para a sua meditação nessa noite. Capítulo 26, versículo 36. Diz assim: Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos: Assentai-vos aqui enquanto vou além orar. E levando consigo Pedro e 2 dos filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se muito. Então lhes disse: A minha alma está cheia de tristeza, até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. E indo pouco adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice, todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os seus discípulos, achou-lhes adormecido e disse a Pedro: Então nem uma hora pudesse vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Eu quero falar aqui dos 3 pedidos de Jesus ao Senhor. A Bíblia diz que Jesus, antes de ser preso, ele vai a um jardim chamado Getsêmani. E lá ele começa a fazer uma oração. E nesta oração ele faz 2 pedidos. O terceiro é em seguida. A Bíblia diz que ele começa a ter uma angústia tremenda. Ele se angustia muito. Em outro texto fala que Jesus começa a suar gotas de sangue, pelo tamanho da angústia que ele sentia naquele momento. Isso só é possível em um fenômeno onde a medicina explica que as glândulas sudoríparas, que ficam entre a camada da pele e da carne, se rompam. E a Bíblia diz que a angústia de Jesus era tão imensa, tão grande, que as glândulas sudoríparas de Jesus se rompem. E o seu sangue começa a se misturar em suor, e ele começa a suar gotas de sangue. E daí ele começa e faz o primeiro pedido ao Senhor. Ele diz assim: Pai, se for possível, passa de mim este cálice. O primeiro pedido de Jesus para Deus foi porque ele era homem, mas também era Deus. E ele sabia tudo o que ele iria passar a partir dali. A prisão, a traição de Judas, as cuspidas, as chicotadas, toda a humilhação, toda a dor que ele iria passar naquele momento vem à sua mente. E ele faz o primeiro pedido para Deus: Pai, se for possível, passa de mim este cálice. E neste pedido, o céu e o inferno criam uma expectativa, porque os anjos e os demônios não são oniscientes. Eles não sabiam o que ia acontecer a partir dali. E ele faz um pedido: Pai, se for possível, passe de mim este cálice. Uma expectativa foi gerada, porque naquele momento ele via a dor que ele iria padecer, que ele iria sofrer, a angústia que ele iria passar, antes da sua prisão, antes da sua morte, antes da humilhação que ele iria passar. Ele pede: Pai, se for possível, passa de mim este cálice. O cálice da amargura, o cálice da dor, o cálice do sofrimento, o cálice da angústia. Mas aí, como ele era homem também, ele também era Deus. E naquele momento ele tem uma visão. Ele não vê somente o que ele iria passar naquele momento, ele vê além daquilo. Ele vai para lá, para o ano de 2020. E ele vê, do alto céu, ele vê a terra. E ele vê um lugar chamado Brasil. E ele vê no dia 9 de abril de 2020, em toda a nação, em todo o Brasil, se reunindo para clamar, para orar, para trazer uma palavra, pessoas para louvarem ao Senhor. Ele vê esse povo reunido, e ele olha e diz assim: vai valer a pena. Ele fala: Pai, mas não seja feita a vontade de Jesus humano, seja feita a vontade de Deus, seja feita a tua vontade. Essa era a vontade de Deus, que eu e você alcançássemos a vida eterna, que as nações, os povos alcançassem a vida eterna. E ele começa a olhar para a terra e vê um povo adorando a ele, buscando ele em meio a uma situação de calamidade mundial, uma pandemia acontecendo no mundo. E ele vê um povo buscando a ele, ele vê um povo orando, ele vê um povo intercedendo pela nação, proclamando jejum, proclamando oração em todos os estados.
em todos os lugares do mundo. E ele diz assim: Pai, seja feita a tua vontade, porque vai valer a pena. Vai valer a pena toda a dor, todo o sacrifício, toda a humilhação, vai valer a pena. E a partir dali, ele é preso. Judas vem e com um beijo indica que este era o Rabi, o mestre. E Jesus pergunta: com um beijo tu trai o filho do homem? Amigo. Apesar de tudo, ele chama Judas de amigo. Amigo, com um beijo tu trai o Filho de Deus. E quantas vezes nós traímos Jesus? Nós trocamos Jesus por um simples momento de prazer. Nós trocamos Jesus por um momento de ilusão. Nós trocamos Jesus por muitas coisas vãs nessa terra, mas nós estamos vivendo um momento em que o mundo está em reflexão, está refletindo nas atitudes, nos gestos, e esse é o momento em que nós, como igreja do Senhor, como povo de Deus, venhamos nos levantar com ousadia, com autoridade sobre a terra para proclamar a vinda do Mestre. E eu quero dizer para você que está assistindo isso: Deus conta com você. E Jesus é preso, é chicoteado, é maltratado. Nós sabemos a história, a humilhação que Jesus passa. E aí ele é crucificado. E lá na cruz, onde as pessoas passam zombando dele, falando mal: se tu és o Filho de Deus, por que tu não desce daí agora? Aí Jesus, com seu olhar meigo, com seu olhar poderoso, ele olha para baixo, e ele não vê apenas os soldados que estão ali, ele não vê somente a sua família, somente os discípulos que estão ali, não. Ele olha para baixo e ele vê toda a geração da terra. Ele vê o ano de 2020, 7,6 bilhões de pessoas na terra. Ele olha para baixo e diz assim: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Ele olha para você e diz assim: Pai, perdoa ele, porque ele não sabe o que faz. E muitas das vezes nós não sabemos mesmo o que fazemos. Mas chegou o momento, chegou a hora de você se levantar. Talvez você passou nesse vídeo, e eu quero dizer para você, na autoridade de Deus, chegou o momento de você se levantar. Chegou o momento de você mudar de vida, mudar a sua rotina, mudar os seus costumes e começar a fazer aquilo que Deus quer que você faça na terra. Mas eu quero dizer para você que Deus conta contigo. Nós estamos aí a um final de semana onde as pessoas celebrarão a Páscoa. Muitas vezes no ano todo a pessoa só lembra de Jesus na Páscoa ou no Natal. Mas esse ano está sendo diferente. Jesus permitiu toda essa pandemia no mundo, toda essa calamidade no mundo, para que o homem comece a lembrar de Jesus agora. Comece a ver que Jesus é a saída para a humanidade. As igrejas estão se mobilizando, os povos estão se mobilizando em oração, em jejum, em súplica, e fazendo aquilo que muito tempo não fazia. Tudo isso é um sinal de um avivamento. Mas eu quero convidar você a orar pela nação agora, a clamar pela nação agora, a pedir pela nação neste momento. Eu vou até pegar a bandeira do Brasil. Você vai estender as suas mãos para cá. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós clamamos agora, Senhor, pedindo a tua bênção especial sobre o Brasil, pelo presidente da República, Senhor. Toma ele nas tuas mãos, ó Pai querido. Abençoa o teu filho, teu servo. Senhor, continua dando graça a ele, autoridade, para governar esta nação, este país. Deixou o céu para buscar-nos, veio para nos resgatar. Jesus veio para nos resgatar. Amor maior que Ele o meu pecado, para te dar perdão, te dar cura. Senhor, sara esta nação. Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua vida. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe e te dê graça. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, que o Brasil seja sarado, que a nação seja curada, que o poder do Senhor esteja sobre nós. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe.